Olá pessoal, estou começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro, agora são 7h07 da noite e só agora é que eu consegui parar para poder conversar com vocês sobre a minha leitura, como que foi a minha semana. E também vou aproveitar para organizar o vlog de leitura, porque no último vídeo eu gravei até segunda-feira, se não me engano acho que foi dia 19 de setembro. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês de terça-feira do dia 20 até domingo do dia 25. E aí no próximo vídeo, quando eu fizer o vlog de leitura, aí vai ser de segunda-feira até domingo, compartilhando a minha rotina de leitura, o que eu li, comentando um pouco sobre cada um desses livros, como que tá a minha experiência naquele momento. Ao longo da semana eu não consegui gravar, mas eu vou compartilhar com vocês que eu consegui finalizar 2 leituras, eu fiquei muito feliz. Eu também tenho algumas metas até domingo, vamos ver se eu consigo cumprir essas metas, mas caso eu não consiga também, ok, está tudo bem. Pra mim não tem menor problema com relação a isso. Mas como eu quero avançar nas leituras, então eu coloquei ali uma meta, um objetivo, para poder dar continuidade nessas leituras. Bom, na terça-feira eu finalizei a leitura do Discurso do Método, do Descartes, que eu já estava lendo desde o início do mês, lendo aos poucos. É um livro bem fininho, mas tem muitas reflexões a respeito do método, né, que ele desenvolve. São 6 discursos que nós temos aqui. Eu gostei muito dos primeiros, realmente eu fiquei muito impressionada e impactada com as ideias. O quarto discurso já começou a ficar um pouco mais complexo, mas ainda assim eu consegui entender, assimilar algumas coisas, ou pelo menos a ideia principal. Mas a partir do quinto, né, o quinto e o sexto discurso, para mim, foram bem mais complexos de entender. Isso também porque ele retoma algumas ideias filosóficas de Aristóteles também, da época, e para mim ficou bem mais complexo, difícil de entender. Ainda assim, para mim foi uma leitura que valeu muito a pena, foi muito produtiva, eu aprendi bastante aqui com esse livro. Gostei também de ler nessa edição, já que o meu objetivo inicial foi apenas por curiosidade. Como eu falei em vídeos anteriores, eu não sou formada em filosofia, eu também não estava com a intenção nessa leitura aprofundar os conhecimentos e sim conhecer sobre o que trata o livro, ter esse contato com as ideias de Descartes. Por isso que essa edição, para mim, ela foi satisfatória, apesar de achar que em alguns momentos aqui teve algum erro de revisão, mas ainda assim foi satisfatória. Eu gostei do prefácio, eu consegui entender as ideias, mas existem outras edições, principalmente quando eu estava passeando pela livraria da Travessa, eu vi uma edição, vou deixar a capinha aparecendo aqui. Existem outras edições mais acadêmicas, e isso depende muito do objetivo também do leitor. Para mim era só para ter esse contato inicial com a ideia, mas num segundo contato com essa obra, quando eu fizer a releitura, quando o meu objetivo for de aprofundar os estudos, aprofundar aqui o conhecimento, assimilar o que eu não consegui compreender nessa primeira leitura, aí sim eu vou buscar edições mais acadêmicas, além de comentadores estudiosos da obra de Descartes. Quem souber de edições e comentadores especialistas em Descartes, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou adorar e já fazer a minha lista de leitura. E aí, na quarta-feira eu consegui finalizar O Avarento, do Molière, nessa edição que está disponível no Kindle Unlimited. E é uma leitura bem fluida, bem divertida. Gostei muito de pegar esse livro para ler, porque acaba sendo uma leitura mais descontraída. Dei boas risadas, muito engraçado. E até então nunca tinha lido nada do escritor, sempre tive curiosidade em conhecer. Então foi uma experiência bem agradável. Depois eu comento um pouco mais sobre como que foi a minha experiência e também entrar em mais detalhes sobre a obra em si. Bom, mas aí o que acontece? Eu estou com algumas leituras em andamento e eu tenho, como eu falei, metas, por exemplo, de finalizar uma leitura até domingo, que é Jude, o Obscuro. Eu consegui avançar bem, faltam poucas páginas para finalizar a quarta parte, e aí eu vou começar a quinta, e no total o livro está dividido em 6 partes, então estou, vamos dizer assim, na reta final do livro. Eu acredito que eu consiga ler nesse final de semana, na verdade finalizar nesse final de semana, pelo menos é essa a minha meta. E como eu falei, eu acabei organizando isso no meu bullet journal, do que eu pretendo, vou dar spoiler aqui do vlog, né, do que eu pretendo mostrar aqui nesse vlog, que é a rotina de leitura e o book haul. Eu coloquei do dia 19/9 até 25/9, mas, na verdade, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de leitura a partir do dia 20, terça-feira, e vai até domingo. E eu coloquei aqui o que eu gostaria de compartilhar, que são as leituras em andamento e fazendo
fazendo o update, como eu fiz no último vídeo, e também compartilhar os livros que eu consegui finalizar ao longo dessa semana. Além disso, eu coloquei passeios porque realmente eu já fiz esses passeios e acabei gravando. Na verdade, foi um passeio só que eu fiz na livraria da Travessa, não fui em sebos, mas eu sempre paro num café que tem ao lado da livraria. E como eu comprei alguns livros, também fazer o book haul desses livros novos que entraram para minha estante. E aí, para não me perder, eu também anotei o que eu finalizei ao longo da semana, quais são as leituras que estão em andamento, e também os objetivos e as metas até domingo. Recapitulando, com relação a Jude Obscuro, a meta é finalizar o livro até domingo. 12 Césares, eu estou lendo pelo menos um capítulo por semana, então uma leitura que ela vai demorar mais um pouco, porque é um livro que tem muitas informações e eu gosto de apreciar também aqui as imagens. É bem interessante os fatos históricos que ela conta aqui no livro. Coloquei como meta também, nesse final de semana, finalizar a parte 2 de Crime e Castigo e ler os capítulos 3, 4 e 5 até domingo também. Sendo que eu também quero gravar um vlog, um diário de leitura separado e fazer uma playlist sobre essa minha experiência com a leitura do Senhor dos Anéis. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Bom, essas leituras aqui do Senhor dos Anéis, Crime e Castigo e 12 Césares, elas vão demorar um pouco mais, já que eu estou lendo um capítulo por semana de 12 Césares. Também coloquei aqui como meta ler uma parte por semana e o livro ele está dividido em 6 partes, então é uma leitura que vai demorar. E o Senhor dos Anéis, esse vai demorar um pouco mais. Mas as próximas leituras que eu pretendo começar em breve: Memorial do Convento, Saramago e a saga de Gösta Berling, da Selma Lagerlöf. Então assim que eu começar essas leituras, eu volto aqui para fazer as atualizações. Bom, agora são 9h25 e eu finalizei agora o capítulo 3 da segunda parte de Crime e Castigo. Então eu vou fazer agora os meus destaques. E aqui a gente acompanha que Raskolnikov, ele ficou doente, ele tá num estado febril, um estado que se alterna entre delírio e semiconsciência. E é interessante porque aqui a gente acompanha esse estado do Raskolnikov, ele ficava se torturando, ele ficava atormentado, tinha acesso de fúria em outros momentos, ele sentia um medo insuportável. Então ele estava num estado febril que se alternava entre delírio e semiconsciência. Então a gente acompanha ele nesse momento que ele está doente e por conta desse estado que ele se encontra, ele esquece do crime que ele cometeu, mas ele fica inquieto, tentando lembrar de algo importante e ao mesmo tempo grave e que ele não podia esquecer, que ele tinha que lembrar, mas ele não lembrava. E aquilo angustiava ele ficava ainda mais inquieto. Então quando ele volta a si, ele encontra no apartamento dele o amigo que ele foi visitar na outra cidade, o Razumink, não sei, né, se é assim que se pronuncia, provavelmente não. Ele fica surpreso de encontrar o amigo dele no apartamento, já que ele não falou qual era o endereço dele. O amigo aqui fala que depois que ele foi embora naquele estado, ele precisava reencontrar o amigo e ele procurou, perguntou, até que ele conseguiu o endereço dele. Ele lembrava mais ou menos onde ele morava, na época da faculdade, algo assim, mas o endereço dele estava registrado, então quando ele foi pesquisar pelo nome, ele acabou encontrando facilmente. E nisso, Raskolnikov ele fica muito impressionado porque ao saber que o endereço dele está lá registrado e fácil acesso de encontrar ele. E a gente acompanha aqui Razumik conversando com o Raskol sobre a maneira como ele encontrou o amigo, que agora ele conhece praticamente todo mundo ali das redondezas, na vizinhança, naquela região, e fala para ele, inclusive enfatizando que já sabe de tudo sobre a vida dele, de todos os segredos dele. Claro que nesse momento ele não toca no assunto do crime. Ele enfatiza tanto aqui que ele sabe de tudo
tudo que aconteceu que a gente fica se questionando, inclusive Raskolnikov também ele fica se questionando, será que ele descobriu que Raskolnikov cometeu um crime? Então Raskolnikov ele fica com essa questão, fica com essa dúvida. Mas o amigo aqui, claro, não vai deixar isso explícito, apenas vai comentar que está a par de tudo sobre a vida dele, de todos os segredos dele. Eu particularmente não lembro, né, da minha primeira leitura, já que essa aqui é uma releitura. Eu não lembro se ele já sabia ou não. Vou descobrir novamente nessa releitura. E mais, Raskolnikov fica sabendo que o amigo dele levou o Zamietov, o outro personagem aqui, se não me engano ele é escrituário, tá ligado ao chefe de polícia, levou ele até o apartamento de Raskolnikov, eles viraram amigos, só que o Raskol ele estava ali no estado de semiconsciência, estava delirando, só que Raskol ele não lembra dessa visita e isso deixa ele ainda mais inquieto. E ele fica preocupado, pergunta pro Razumink se ele falou alguma coisa enquanto ele estava delirando. E Razumik falou, engraçado como ele conta aqui, Razumik falou que ele não era dono de si naquele momento, que ele falou tudo, que ele queria porque queria a meia dele. E aí o amigo comenta que naquele momento ele falou tanto, que ele não era mais dono de si. Começou a falar sobre joias, sobre correntes. Ou seja, Raskolnikov, naquele momento que estava delirando, estava falando sobre os objetos que ele roubou no crime que ele cometeu aqui. Não só desses objetos, como também das roupas que ele estava usando ali no momento que ele cometeu o crime. Então ele estava querendo muito as meias dele, que isso deixou o Zamietov perturbado, inquieto, e que ele saiu procurando pelo apartamento onde estava essa bendita meia que ele tanto queria, até que o Zamietov ele achou, entregou para o Raskolnikov e ele ficou segurando aquela meia e não desgrudava dela de jeito nenhum. Então aqui Raskolnikov ele começa a ficar ainda mais perturbado, com pensamentos doentios, desconexos. Depois que o amigo ele vai embora, Raskolnikov ele fica se questionando se o amigo ele tá sabendo de tudo, o chefe também de polícia ali também tá sabendo de tudo e eles estão tentando enganar ele para poder ele se entregar ou para pegar ele em flagrante em outro momento. Então isso vai deixando ele angustiado, que ele resolve que é melhor fugir. Bom, e lá pelas tantas o amigo ele volta para fazer uma nova visita, sendo que agora nessa nova visita ele leva uma trouxa de roupas que ele comprou porque ele viu que o estado do amigo ali era um estado miserável. E o amigo comprou roupas, comprou boné, ele comprou tudo isso com o dinheiro que a mãe do Raskolnikov tinha enviado para ele, só que ele não estava querendo aquele dinheiro porque ele sabe que a mãe e a irmã elas estão se sacrificando para poder mandar dinheiro para ele. Então a princípio ele não queria receber, mas depois ele acabou aceitando e com esse dinheiro o amigo acabou comprando essas roupas para ele que não eram roupas novas, eram roupas usadas. Inclusive fala aqui que as roupas elas eram surradas, mas essas roupas elas eram praticamente novas quando comparadas com as roupas do Raskolnikov. Então vamos agora para o capítulo 4 e aí a gente continua a nossa conversa aqui sobre Crime e Castigo. Bom, agora são 11h07 da noite e para encerrar as leituras de sexta-feira, vou compartilhar com vocês os destaques dos capítulos 4 e 5 que eu consegui ler agora nesse último bloco de leitura. Então faltam 2 capítulos para finalizar aqui a meta da semana. Bom, o capítulo 4, nós temos aqui um novo personagem que entra na história, que é o Zosimov. Ele é um médico e amigo do Razumik. Então o Razumik ele chamou esse personagem, né, o Zosimov, para poder consultar ali o Raskolnikov, ver como é que tá o estado de saúde dele. E o destaque aqui desse capítulo, o ponto alto, é a conversa que se desenrola aqui entre o Zosimov e o Razumik, que é sobre um pintor que foi acusado de cometer um assassinato, de matar a Aliena e a irmã dela, porque ele foi encontrado com as joias ali, com os objetos do crime. Então aqui nesse capítulo ele vai se desenrolar com os 2 personagens conversando em detalhes como que o pintor ele acabou sendo acusado desse assassinato. E aqui vai contar, por exemplo, que esse pintor ele acabou encontrando um brinco, uma joia atrás da porta e Raskolnikov, quando fica sabendo disso, ele leva um susto porque
porque quando ele estava ali, ele acabou deixando cair aquela joia. No momento que ele tentou fugir, acabou deixando aquele rastro, aquele registro. E o pintor, ele acabou se enrolando, ficou ali com as joias e foi indiciado como assassino da Aliena. Só que o amigo de Raskolnikov aqui vai fazer análise do cenário em que esse pintor ele foi acusado e vai identificar, a partir dos fatos ali que aconteceram, que ele não é o culpado. E Razumik ele também vai analisar a natureza e o estado de espírito do pintor naquele momento e assim comprovar que não tem como ele ser o assassino. E detalhe que enquanto o Razumik ele está ali comentando sobre o assassinato, mais uma vez ele dá uns indícios aqui que ele sabe muito a respeito de como é a natureza desse assassino. Então a gente sempre fica desconfiado, será que ele sabe mesmo que foi Raskolnikov que cometeu esse crime? Ou será que ele está fazendo ali especulações, ele desconfia? Ou será que ele simplesmente está fazendo essa análise de modo geral e a partir desses comentários tudo isso se encaixa de acordo com a personalidade de Raskolnikov. Então, assim, acaba deixando em dúvida com relação a isso. E é interessante porque o Razumik, né, que é o amigo do Raskolnikov, coloca assim: o verdadeiro assassino deixou que esses brincos caíssem. Ele fala que o assassino, ele estava lá no apartamento. Ele vai descrever aqui exatamente a cena após o crime, de como que o assassino ele fez para tentar fugir e em que situação esse pintor, que também acabou entrando nesse cenário e se complicando e sendo agora acusado de ser o assassino. Então, o Razumik aqui, ele é muito esperto e o fato dele contar esses detalhes tanto do crime e da natureza do assassino, isso vai deixando o Raskolnikov cada vez mais inquieto, angustiado e desconfiado se ele sabe ou não do que está acontecendo com ele. E aqui no capítulo 5, a gente vai conhecer um novo personagem, que é o noivo da irmã de Raskolnikov, que é a Dunya. Ele é um homem que tem condições financeiras, né? Aqui o livro vai descrever como que é a aparência dele, um homem bem apessoado, mas ele também tem um ar grave, rabugento. E ele vai até o apartamento de Raskolnikov para poder visitar ele, falar com ele. Só que quando ele chega no apartamento, ele olha com um ar de repugnância, tanto por se deparar ali com a pobreza, como também pela própria aparência desganhada aqui, tanto do Raskolnikov como também do amigo dele. Então ele já chega com um ar de superioridade, ele já chega com repugnância, mas ele tenta ali disfarçar e tratar bem Raskolnikov. Só que quando Raskolnikov fica sabendo que ele é o noivo da irmã, aquilo começa a princípio despertar perplexidade, desconfiança. Depois ele começa a tratar ele mal, despreza ele. Aqui o Petrovich, ele vai comentar que alugou um apartamento tanto para a mãe quanto para a noiva, né, irmã de Raskolnikov, num bairro. Só que quando ele fala onde ele alugou o apartamento, o amigo de Raskolnikov, ele conhece esse local. Ele fala que é uma imundície das mais terríveis, sujeira, mau cheiro e, além disso, um lugar suspeito. Então ele conhece esse lugar porque ele falou que ele mesmo esteve lá para tratar de um caso escandaloso. Então ele aqui é um homem que tem condições, mas resolve não gastar dinheiro e alocar tanto a noiva como a futura sogra no lugar precário. Fala também sobre o avanço e o progresso da ciência. Então tem umas partes aqui interessantes. Então nesse capítulo, Raskolnikov, ele recebe no início o Petrovich com indiferença e conforme a conversa se desenrola, ele acaba se irritando com ele e eles acabam discutindo e Raskolnikov expulsa, né, ele do apartamento dele. Não só ele, como também os outros que estão ali, porque ele quer ficar sozinho. E o outro destaque são as transformações, né, que eles comentam sobre as mudanças que ocorreram em São Petersburgo na época de Pedro o Grande também. Então eu vou encerrar a leitura por hoje. Sábado e domingo vamos continuar aqui atualizando o vlog e amanhã a gente volta com mais atualizações e também com a minha rotina de leitura. Então até mais.
Olá pessoal, agora são 7h58 da noite e só agora é que eu estou conseguindo parar para poder fazer a atualização aqui do vlog. Não consegui ler muito neste sábado, mas eu concluí a meta aqui para Crime e Castigo, consegui finalizar a parte 2. E aqui a gente acompanha que Raskolnikov, ele veste as roupas que o amigo dele tinha comprado para ele. E aqui fala que ele tinha recuperado das suas perturbações emocionais, que ele retoma o controle sobre si e resolve sair pelas ruas. É interessante também porque aqui vai falar como que era a cidade por onde Raskolnikov estava andando, ou seja, o ar era fétido, poeirento, contaminado. E um destaque aqui também do capítulo 6 que eu li é que nessa caminhada o Raskolnikov ele encontra o Zamietov e eles começam a conversar. E numa dessas conversas, o que me chamou a atenção foi que eles começaram a falar sobre o assassinato da Liena. Só que o Raskolnikov, ele, para tentar disfarçar, tirar o foco ali, não despertar nenhum tipo de desconfiança por parte do Zamietov, que ele é o assassino, ele começa a contar o que ele faria com os objetos que foram roubados após o crime, e ele conta exatamente o que ele fez. Por um lado, a gente começa a perceber aqui que Raskolnikov, ele ainda está perturbado e angustiado por esconder esse crime, então ele acaba não se importando muito em esconder esse segredo, ele deixa transparecer claramente que ele é o assassino, que ele cometeu o crime. Então, por um lado, se pegarem ele, Raskolnikov vai sentir um grande alívio. Então aqui a gente acompanha em vários momentos ele deixando bem claro, né, que ele é o assassino, mas as pessoas acham que ele tá delirando, que ele é louco. Ele não confessa, né, mas ele deixa indícios. As pessoas acham ele estranho, desconfiam, mas não acreditam que ele seja o assassino. Acho que nem chega a pensar ou cogitar nessa possibilidade. Tem um outro momento aqui que ele vai até a casa da Liena, onde o crime aconteceu, e ele encontra ali dois rapazes que estão trabalhando, estão pintando a casa, reformando a casa, e ele entra no apartamento, fica olhando. A princípio, esses dois rapazes, eles não se importam e nem notam a presença de Raskolnikov, mas depois percebem que ele estava com um jeito um tanto estranho e perguntam o que ele estava fazendo ali. E Raskolnikov, ele comenta que exatamente ali tinha uma poça de sangue e começa a falar sobre o crime. E os homens que estão ali trabalhando, eles começam a ficar incomodados com a presença de Raskolnikov, assustados com o que ele estava falando, até que eles pensaram em chamar a polícia. E aí Raskolnikov fala que, se quiser, ele vai até a delegacia e confessa tudo. Então ele tá a todo momento perturbado com aquela situação, querendo se entregar, mas ao mesmo tempo ele hesita. Que o Marmeladov, ele vai sofrer um acidente, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, a respeito desse personagem, o que vai acontecer com ele, mas a gente acompanha esse momento em que ele sofre um acidente e Raskolnikov identifica, né, o Marmeladov e reconhece ele, leva ele para casa. Enquanto isso, a gente também acompanha paralelamente a vida da esposa dele, Katerina, também dos filhos ali. A gente acompanha as péssimas condições que eles viviam. Aqui ela também vai contar como que era a vida anterior dela. Ela começa também a se lamentar pelas oportunidades perdidas. E ela acha que o marido dela está demorando muito para chegar. Então ela imagina que ele deve ter bebido muito, como ele sempre faz, gastado todo o dinheiro, até que Raskolnikov e outros homens chegam carregando Marmeladov, e aí a gente acompanha o desenrolar dessa cena. E também tem um momento em que a filha dele, Sônia, também chega para poder ali acudir o pai. Então a gente conhece um pouco mais da Sônia, que inclusive estava voltando do serviço. Na verdade ela foi chamada por conta desse acidente do pai, então ela saiu do trabalho, ela trabalhava numa casa de prostituição, então ela saiu com as roupas, né, que ela estava vestida, que vai descrever exatamente como que era a roupa que ela estava vestida, e diz que as próprias roupas, elas já indicavam o tipo de trabalho que ela exercia. Até que nesse momento chega um comissário de polícia, algo assim, e percebe que as roupas de Raskolnikov estavam manchadas de sangue. E ele fala mais uma vez, dando ali indícios de que ele é um assassino, porque ele
fala é que ele está cheio de sangue. E aí começa a dar risadas ou começa a disfarçar ali. Então parece que Raskolnikov ele não está preocupado em esconder exatamente que ele é o assassino. Ele deixa esses indícios e, no caso, as pessoas que não querem enxergar. Então é isso. Semana que vem eu começo a leitura da terceira parte e a gente conversa no próximo vlog. Bom, hoje eu ainda pretendo ler mais um pouco. Eu tenho um vídeo aqui também para editar, mas eu devo alternar entre edição de vídeo e leitura, mas eu ainda estou em dúvida qual eu vou ler. Então eu ainda não decidi se eu pego 12 Césares para ler ou se eu leio A Sociedade do Anel, porque as duas leituras são maravilhosas. Jude, o Obscuro, eu vou deixar para ler, para finalizar essa leitura amanhã, na parte da manhã. Então daqui a pouco eu decido qual desses dois livros eu vou ler para finalizar o sábado. Então a gente conversa na próxima atualização. Olá pessoal, agora são exatamente 6 horas da manhã e eu vou atualizar o vlog, vou aproveitar também para encerrar o vlog da semana, compartilhando com vocês o que eu consegui ler. Eu vou aproveitar também para poder fazer aqui um book haul, vou mostrar os livros novos que entraram para minha estante, livros que eu comprei na Amazon e também em livrarias. Então vamos conversar sobre o que rolou de leitura por aqui. Eu consegui finalizar o livro Jude, o Obscuro, foi uma leitura que eu gostei, não amei. Vou gravar um vídeo falando só desse livro, né, um vídeo resenha, mas já adianto que valeu a pena a leitura. Ele aborda temas, principalmente aqui ele se prolonga, ele se estende acerca do casamento, também do divórcio. Como na época, né, o divórcio ele era muito difícil, porque primeiro que era muito caro, e o outro motivo é que com a separação o casal ele sofria muito preconceito. Por exemplo, a pessoa corria o risco de perder o emprego. Isso era visto como algo escandaloso, né, para aquela sociedade. Aqui o contexto é a era vitoriana. E esse caso, se viesse a público e saísse em algum jornal, aí sim a pessoa ela estaria com a carreira dela encerrada, porque ela não ia conseguir mais emprego em lugar nenhum. Então ele traz essas questões sobre a hipocrisia social, sobre a hipocrisia moral, também sobre as convenções sociais da época. E os personagens aqui, eles vão romper com essas convenções sociais, vai falar sobre a desilusão também religiosa, aborda também as condições sobre a mulher e também sobre o preconceito social, as diferenças entre as classes sociais. Por exemplo, o personagem aqui, ele tem um sonho de entrar para a universidade, ele é um menino muito estudioso, batalhador, autodidata, e ele tem esse desejo de fazer faculdade, ele se esforça, ele compra vários livros, ele gosta de ler livros clássicos, ele é um menino inteligente, esforçado. O livro ele mostra aqui que se dependesse do esforço dele, da inteligência dele, ele teria acesso à universidade, mas ele não consegue nem entrar porque ali ele já se depara com as barreiras e as dificuldades por conta da sua posição social, porque ele é um menino pobre, ele é órfão. Então ele mesmo aqui recebe uma carta dizendo que ele deveria ficar ali no meio social dele, que ele teria mais chances ali na carreira dele, porque quando ele cresce aqui, ele vai ser construtor. Mas ele tem isso em mente, que essa profissão para ele é temporária, para poder levantar dinheiro, para investir nos seus estudos e assim conseguir melhorar de vida, melhorar a sua condição, a sua posição social. Mas ele não pode nem frequentar um ambiente, um espaço, né, que no caso aqui é a universidade, é um espaço para uma classe privilegiada. Então eu achei um livro interessante, porque aqui eu pude conhecer mais esse contexto da época da era vitoriana, então valeu a pena conhecer aqui a escrita, a história. Em breve eu comento um pouco mais sobre Jude o Obscuro. Eu comecei também a leitura de Memorial do Convento. Gente, eu estou adorando. No momento que eu gravo esse vlog, eu estou na página 50. No próximo vlog eu comento mais sobre o andamento aqui dessa leitura. Ele já começou aqui me conquistando. Estou fazendo também anotações com post-it e eu faço marcações, escrevo também nas margens. São esses os destaques que eu faço durante a minha leitura. Por enquanto é assim que eu tenho feito as anotações no próprio livro, mas depois eu gosto de passar essas informações do que eu quero conversar com vocês no papel. Eu não consegui avançar muito na leitura de 12 Césares. Confesso para vocês que eu tive uma crise de enxaqueca que acabou atrapalhando aqui as minhas leituras. Vai ficar para a próxima atualização, né, no próximo vlog. Também não consegui ler A Sociedade do Anel, mas eu também dei uma segurada porque eu quero gravar um diário de leitura sobre minha experiência com esse livro, para ter registrado aqui no canal. Então em breve eu gravo o diário de
de leitura. E aí eu finalizei, né, a parte 2, então na próxima semana eu já começo a terceira parte, vou atualizando aqui no vlog de leitura. Mas a Saga de Gösta Berlin e Memorial do Convento são as próximas prioridades. São esses 2 livros que eu quero finalizar e gravar também vídeo em breve no canal. Tô querendo ler, já vou dar um spoiler aqui, eu estou querendo ler O Iluminado. Vou escolher alguns livros para ler no mês de outubro, no mês do horror. Estou pensando em escolher 2 livros, mas eu não tenho esses livros aqui em casa. Então no começo de outubro eu vou até a livraria, gravo aqui para vocês. Eu já li o Drácula e eu estava com muita vontade de reler, mas como eu estou com outros livros na frente, né, para essa releitura, então vou deixar Drácula para um outro momento. Bom, nesse final de semana eu também assisti a série Os Anéis do Poder. Eu estou acompanhando toda sexta-feira, então eu assisti ao 5º episódio. Eu estou gostando, apesar de ter começado agora o livro, né, então estou um pouco perdida. Eu estou achando a fotografia muito bonita, cada lugar lindo. Eu fico encantada quando eu assisto. Então por esse aspecto a série ela já me conquistou. Por enquanto é só essa série que eu estou acompanhando, estou conseguindo assistir, mas eu pretendo assistir também outras séries e incluir filmes também e compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, vou mostrar aqui alguns livros que eu comprei. O primeiro livro eu comprei recentemente na Livraria da Travessa. É um momento que eu aproveito também para pegar marcadores. E o livro que eu comprei foi indicação do livreiro, o nome dele é Marcelo. Foi o mesmo livreiro que me indicou a Caixa Preta e como eu gostei bastante, ele me indicou também esse livro, O Homem que Corrompeu. Não sei pronunciar o nome, mas é um livro bem curtinho. E aí na livraria, né, eu li as primeiras páginas, então foi uma história que me prendeu já no começo. Então em breve eu vou fazer essa leitura e comento mais sobre do que se trata a obra. Bom, eu comprei também A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Não sei muito sobre a obra. E aqui diz: quando Campanella escreveu A Cidade do Sol em 1602, o gênero utópico já estava criado havia quase um século. Obra bastante peculiar, não tecia críticas nem satirizava os poderosos. Não propunha modelos, nem visava persuadir. Via-se como algo superior a isso, como a previsão científica de um evento certo, destinado irremediavelmente a acontecer. Ao que parece, Campanella pretendia submeter a expressão da fé aos postulados da revolução científica, invertendo toda a sua lógica. Complexo sistema que junta racionalidade científica e irracionalidade profética. No seu jogo de espelho e luzes, de críticas e defesa da Igreja, trata-se da mais barroca das utopias seiscentistas, em que a mentalidade mais moderna e o tradicionalismo religioso não se excluem, mas se somam numa simbiose particular que traduz de modo originalíssimo as ambiguidades da política e da cultura da Contra-Reforma. A Cidade do Sol é a obra mais conhecida de Tommaso Campanella, frei, filósofo, teólogo e poeta que, apesar de preso e barbaramente torturado pela Inquisição, permaneceu fiel, embora à sua maneira, à Igreja. Na verdade, eu estou conhecendo um pouco mais sobre do que a obra ela trata. Particularmente não conheço os temas abordados, o conteúdo. A única coisa que eu sabia é que era um livro que falava sobre utopia, né? E aqui fala de utopias, ciência política. Então, quando eu fizer a leitura, a gente conversa sobre A Cidade do Sol, que vai entrar no meu projeto de leitura de livros filosóficos. Um outro livro que eu comprei foi Memórias de um Doente dos Nervos. Bom, aqui diz que este é um livro decisivo para a história da psicanálise. Publicado em 1903, é o relato de um juiz alemão, um sujeito de inteligência aguda e finos dons de observação sobre a própria experiência com a loucura. Olha que interessante. Alguns anos depois, o livro serviu de base para um ensaio seminal de Freud, Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia. Deve ser incrível. Foi lançado em 1911. Desde então, Memórias de um Doente dos Nervos ganhou centenas de edições mundo afora e segue como referência para um debate de extrema riqueza sobre os limites da razão. Nesta edição, além das clássicas Introdução e Tradução da psicanalista Marilene Carone, o leitor encontra 2 textos, Ensaios Luminosos de Elias Canetti e Roberto Calasso, que ampliam a compreensão do caso Schreber
Weber, não sei se é assim que se pronuncia, e atestam sua inquietante atualidade. Com certeza esse livro vai entrar na lista para ser lido no próximo ano. Um outro livro que eu comprei, esse foi na Livraria da Travessa. Na verdade, eu comprei o romance de Genji, também não sei se é assim que se pronuncia, de Murasaki Shikibu, é um clássico da literatura japonesa. E eu comprei os volumes 1 e também o volume 2. Então já tô dando spoiler aqui do livro que vai entrar naquela lista de 12 livros para ler em 2023. Eu comprei aqui o volume 2 também. E aqui diz que, embora o personagem principal seja Genji, um resplandecente príncipe, o enredo é orquestrado por mulheres, compondo uma obra melancólica, uma meditação sobre a precariedade da vida, que é ao mesmo tempo um tratado das paixões e a descrição minuciosa de uma época. A narrativa decorre entre a segunda metade do século X e o início do século XI, quando a Europa atravessava uma época sombria e só a China e o Japão possuíam civilizações dignas desse nome. No ano de 784, a capital do Japão fora mudada para Heian-kyo, a cidade da paz e tranquilidade, atual Kyoto. Foi o início de um período decisivo da história do Japão, marcado pela assimilação do legado espiritual da China e, em particular, do budismo. A civilização nipônica conheceu então, nas suas camadas aristocráticas, um período de sofisticação e cultura que viria a ser comparada com o grande século de Luís XIV, mas que prolongaria por 400 anos. Foi nessa época que, além de O Romance de Genji, surgiram os contos de Ise, que entusiasmaram Borges. Nossa, gente, os nomes japoneses, por favor, me perdoem. A poesia de Ono, no Komachi, e as narrativas de Sei Shonagon. Murasaki Shikibu faleceu por volta de 1026, deixando uma obra que atravessou os séculos e continua a ser uma referência para milhões de leitores. O grande clássico da narrativa japonesa e o primeiro romance psicológico da literatura universal. Isso aqui parece ser incrível. A fonte também é ótima. E agora temos alguns pacotinhos da Amazon que eu ainda não abri. Vou aproveitar para abrir aqui com vocês. Eu não lembro. Já tem um tempinho, né, que esses livros chegaram. Um mangá, Berserk. Esse aqui estava em promoção, é o volume 5. Aproveitei que estava em promoção, então aos poucos eu vou completando aqui a coleção para poder ler e compartilhar aqui com vocês. Próximo pacote, esse também será lido no próximo ano, que é Berlim, Alexanderplatz. Livraço, pena que a folha é branca, ninguém merece, mas esse livro aqui tenho muito interesse em ler. Saiu pela Martins Fontes. Berlim, década de 1920. Um cidadão, após cumprir pena durante 4 anos por assassinato, vê-se livre para começar uma nova vida. No entanto, a única convicção que Franz, o personagem central dessa obra, tem é a de se tornar e se manter decente. No início, guiado por este forte sentimento, ele consegue andar no caminho do bem, até que algo acontece, ele não sabe dizer o que, e sua vida acaba seguindo um rumo diferente, mais adverso. Berlim, Alexanderplatz foi um marco da literatura expressionista alemã em que a expressão do sentimento tem mais valor do que a razão. E o sentimento da época era o de uma nação derrotada e humilhada, o que contribuiu para que o autor desse voz a esse desafortunado personagem. Então aqui o autor, ele foi considerado um dos grandes romancistas alemães do século XX e do período expressionista. Por ser judeu, com a ascensão de Hitler, teve de deixar Berlim fugindo da discriminação nazista. De 1933 a 1945, viveu exilado na França e nos Estados Unidos. Em 1946, voltou para a Alemanha, onde faleceu. Em sua obra mais importante, Berlim, Alexanderplatz, um romance de proletariado marginal, o autor mostra interesse científico pelas forças políticas e sociais que interferem no destino dos indivíduos. Então é um calhamacito, é um livro que tem 521 páginas, então em breve será lido e compartilhado aqui com vocês. Falam que é uma leitura difícil. E o último pacotinho, vamos ver o que temos aqui. Esse aqui chegou recentemente, do Molière.
Recentemente, né, eu finalizei a leitura do Avarento e eu fiquei interessada em ler outros livros dele. Esse aqui estava em promoção, então aproveitei. Esse aqui tem as peças O Tartufo, Dom Juan, O Doente Imaginário. E essa edição eu acho espetacular. Folhas amareladas. Essa edição está muito bonita, muito gostosa de manusear e estava em promoção. Saiu pela editora Unesp. Então, mais algumas peças do Molière para conhecer e compartilhar com vocês. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as últimas compras, né? Os livros que recentemente entraram aqui para minha estante. E eu vou aproveitar também para encerrar o vlog. E na próxima semana a gente continua com mais atualizações. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para deixar o seu like. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros, além de acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.